Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, a gente vai finalizar a provinha de 2018 com uma questão padrão da SpaceX. Uma questão que vai envolver montar a equação química, fazer o balanceamento e um cálculo estequiométrico. Então, pode até ser que não venha uma questão assim no seu ano aí, né, que você vai tentar, mas é muito comum, pelo menos, subitens que envolvam isso. Escrever uma equação, balancear e fazer um cálculo estequiométrico. Então, jovem, o que você precisa fazer para garantir o seu aprendizado? Você precisa vir aqui, ó, e deixar o seu like, considerar se inscrever nesse canal também. É isso, jovem, que vai fazer, ó, decolar o seu aprendizado. Claro que assistir a resolução e entender que esse tema faz parte com muita frequência da SpaceX e você precisa dominar muito bem. Então, jovem, se você veio até aqui e você quer falar de química, então é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, olha só, meu querido, o que essa questão traz? Ele fala assim, ó, considere que a reação de cobre metálico com ácido nítrico diluído produz, na CNTP, um volume gasoso de 181,6 litros de óxido de nitrogênio 2, água e nitrato de cobre 2. Nesse caso, a soma dos coeficientes estequiométricos da reação corretamente balanceada dessa reação completa e a massa de cobre consumida são, respectivamente. Então, pessoal, olha o comando da questão. O que ele está te pedindo? Nesse caso, ele quer a soma dos coeficientes estequiométricos dessa equação corretamente balanceada. Repara que ele não te deu a equação, significa que você tem que escrever. Ele te falou tudo que tem, só que por extenso, né? Não deu a equação química, empurrou isso para cima de você. E aí depois ele quer saber qual é a massa de cobre. Então veja só que ele quer que você escreva a equação, faça o balanceamento e posteriormente faça um cálculo estequiométrico. Pessoal, está tudo escrito para você aqui. Você só precisa saber a nomenclatura das funções inorgânicas. Ele fala para considerar a reação do cobre metálico. Você tem que ter o cobre sólido, porque é o cobre metálico, mais o ácido nítrico diluído, né? Então é uma solução, ácido nítrico aquoso, que produz o quê, pessoal? Ele vai produzir, ó, óxido de nitrogênio 2, então ele produz NO, produz também água e produz o nitrato de cobre. Nitrato de cobre, pessoal, você monta, né, um composto inorgânico. Então vou colocar aqui no cantinho, ó, é nitrato de cobre 2. Então o cobre tem carga 2, o nitrato é o NO3, 1 menos. Quando você fizer o escorrega, o seu nitrato de cobre é esse cara aqui. Então isso que é produzido. Só que se você reparar, essa equação não está balanceada. O cobre até está, um cobre no início e um no final. O nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio não estão. Então esse é o primeiro passo, montar a equação. Depois disso, pessoal, o que vai ser necessário, né? É necessário você saber balanceamento de equações. É por isso, galera, que eu estou deixando para você aqui um convite, né? Uma dica muito legal se você tem dificuldade com balanceamento de equações. Lá no meu Instagram, @abporto, eu faço um trabalho em paralelo. Lá eu divulgo vídeos de experimentos de química, tem meme, afinal é importante a gente rir, mas tem também mapas mentais como esse aqui, em que eu ensino você a fazer o balanceamento da equação. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Segunda, terceira, balanceamento por tentativa, íon oxirredução, tudo que eu vou fazer com você nessa questão para o balanceamento vai estar descrito neste passo a passo. E também, pessoal, lá tem um mapa mental de cálculo estequiométrico. Né? Eu vou fazer o cálculo estequiométrico com vocês, eu vou falar todo esse passo a passo aqui, né? Para você aprender direitinho, porque cálculo estequiométrico cai muito, tem que estar afinadíssimo. Então, seguindo esse mapa mental, seguindo esse passo a passo que tem aqui, você não vai errar nenhum exercício de cálculo estequiométrico. Então, dá uma conferida, considera me seguir lá, que tem muito material, tenho certeza que ajuda. Muitos dos experimentos, como esse aqui, tem vídeo lá, para você ver como é que é a reação de uma moedinha de cobre com ácido nítrico. Então, muitos vídeos de experimentos que tem divulgado são questões de prova, tá? Ajuda bastante. Deixa eu voltar aqui, então. Primeira coisa, pessoal, balanceamento aqui. Primeiro método é por tentativa.
Por tentativa significa seguir a regrinha do macho. Primeiro metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui eu não vou seguir, né? Se vocês forem fazer, vocês vão ver que vai dar um pouco de trabalho seguir por esse caminho. Aconselho que comecem sempre por ele, sim. Só que você vai perceber que vai começar a ficar um pouco difícil. Aí é hora de usar o método do delta, né? O método de oxirredução. Esse método, pessoal, consiste em calcular o NOx de todas as espécies primeiro. Quando você fizer isso, você vai achar que o cobre, substância simples no estado padrão, é zero. Você vai identificar também que o hidrogênio tem carga de mais 1, o oxigênio tem carga de menos 2. Com isso, o nitrogênio tem uma carga de mais 5. Quando você vai para o NO, o nitrogênio tem uma carga de mais 2 e o oxigênio tem uma carga de menos 2. Beleza. Eu vou até colocar em preto ali, porque eu quero deixar em azulzinho só para o cobre. Pessoal, essa parte eu estou fazendo mais rápida, não é? Ela é bem tranquila. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Fala, pô, Arthur, explica melhor, faz um vídeo gravando determinado tema, que aí eu sei. Como é muito simples, eu estou passando um pouquinho mais rápido, mas pode ser a sua dificuldade, tá? O hidrogênio vale mais 1, o oxigênio vale menos 2. A partir daqui, pessoal, o oxigênio vale menos 2, o nitrogênio no nitrato vale mais 5 e o cobre, ele me falou, né? Ele falou que o cobre está valendo mais 2 aqui. Então, beleza, fechou. Agora, o primeiro passo do balanceamento por delta é esse, calcular o NOx de todo mundo. Depois, identificar quem está sofrendo variação. Eu sei que o cobre está passando de 0 e está vindo para mais 2. Isso significa que ele sofreu oxidação. Se tem oxidação, tem que ter uma redução. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vamos ver que o nitrogênio está passando de mais 5 para mais 2. Isso significa que aqui houve uma redução. Então, o primeiro passo, né, está tudo no mapa mental, tá, galera? Primeiro passo, você calcula o NOx de todo mundo. Segundo passo, você identifica quem sofreu variação no NOx. Terceiro passo, você vai calcular um delta. O que é um delta? Uma variação. A variação de quem sofreu oxidação, o que é? Em módulo, a carga final, mais 2, menos a carga inicial, que é 0, dá 2. E você multiplica pelo índice. O que é o índice? É um número que a gente tem aqui embaixo, né? Para isso, você tem que escolher ou o reagente ou o produto. Nesse caso, se você fizer pelo reagente, você vai ter um pequeno problema. Por quê? Você tem o nitrogênio sofrendo redução, mas também permanecendo com o NOx fixo. Se você for pelo reagente e fizer o balanceamento no reagente, você vai ver que vai ter muita dificuldade, não vai fechar, vai dar coeficiente fracionado, vai ficar uma bagunça, porque aqui você só tem um nitrogênio e do outro lado ele divide em espécies, uma que manteve com o NOx e uma que reduziu. Então, quando for assim, opta por fazer o balanceamento no produto que facilita a sua vida. Qual que é o índice do cobre no produto? Ó, 1. Então, aqui é 1, vou manter 1. E o delta agora de redução, deixa eu colocar em vermelho, né, para o pessoal aí acompanhar numa boa o que eu estou fazendo. O delta de redução é o NOx final, mais 2, menos o NOx inicial, que era de mais 5. Então, aqui dá 3, e eu vou multiplicar pelo índice da espécie. O índice da espécie também é 1, então aqui vou multiplicar por 1, e vai dar 3. E agora que eu vi que eu multipliquei aqui, ó, estava pensando em 1, não fiz a conta e falei que dava 1. Olha os vacilos. Não dei vacilo na prova, tá, pessoal? Errinhos bobos assim te tiram da questão. Então, 2 e 3. Ok, o que tem que fazer agora, pessoal? Agora, você vai fazer o que a gente chama inverter os deltas, né? Esse 2 aqui, você achou para quem sofre oxidação. Então, você vai passar ele para quem sofre redução. O de redução, você passa ele para quem sofreu oxidação. Então, eu vou substituir esse camarada aqui. O 2, melhor, o 3 de redução, eu calculei ele para a espécie que está envolvida no nitrogênio. Então, eu vou dar ele para o cobre.
O 2, eu calculei ele para a espécie que tinha o cobre, não é? Eu vou passar ele para o nitrogênio. Agora, eu termino o balanceamento por tentativa. Então, olha só, cobre eu tenho 3, então eu vou colocar aqui 3 cobres. Depois, nitrogênio. Nitrogênio eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Com 2, 7, 8. Então, eu preciso de 8 nitrogênios. E aí ficam faltando os hidrogênios e oxigênios. Hidrogênios eu tenho 8. Para que eu tenha 8 oxigênios, eu preciso de 4. Aí você tem o número de oxigênios, né? 3 vezes 8, isso aqui vai dar 24. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 18 com 2, 20. Com 4, 24. Então, fechou. Sua equação está corretamente balanceada. Você tem ela certinha. E aí ele pede, né? A primeira coisa, soma dos coeficientes estequiométricos. O que a gente sabe? Eu tenho 3 com 8, com 2, 13. Com mais 4 e mais 3, 20. Então, eu já posso eliminar as alternativas A, C e E, ficando podendo ser B e D. Como que eu vou conseguir realizar e identificar qual é? O que ele fala para a gente? Ele quer saber qual é a massa de cobre que vai ser necessária para que, ao reagir, produza esse volume de óxido de nitrogênio. Então, para fazer cálculo estequiométrico, pessoal, dá uma conferida. Primeira coisa, né, vou até dar um zoom aqui para você acompanhar comigo. Primeira coisa é sua equação escrita e balanceada. A gente acabou de fazer. Segunda coisa é relacionar as espécies que eu quero no enunciado e destacar essas espécies. Então a gente viu, né? Vou voltar aqui para a gente identificar. A espécie que a gente quer trabalhar, galera, é o quê? A gente quer trabalhar o cobre e o óxido de nitrogênio. Então eu sei que as minhas equações vão envolver aqui, ó, o cobre e vai envolver o óxido de nitrogênio 2. Esse era o segundo passo. O terceiro passo é identificar qual é a grandeza. O cobre vai ser em massa e o óxido de nitrogênio em litro. Então, eu vou levar essa equação para o próximo slide e vou montar isso lá com vocês. Vai ficar melhor, ó. Vou escrever ela aqui. Eu tinha aqui. A minha equação era, vou colocar aqui com você, ela era 3 cobres mais 8 ácidos nítricos, produzindo 2 NO, mais 4 água, mais 3 nitratos de cobre 2. Então, seguindo o nosso cálculo estequiométrico, pessoal, a gente identifica as espécies, que foi o que a gente comentou, mas eu vou colocar aqui com mais calma. Quais são as espécies que eu quero correlacionar? Eu quero correlacionar o cobre com o óxido de nitrogênio 2. Depois disso, pessoal, eu olho quais são as grandezas. Como assim grandeza, Arthur? Ele está me perguntando o seguinte, qual é a massa de cobre? Então, esse cara aqui, ó, que é em massa, e você já está vendo nas alternativas, né? A gente está entre a letra B e a letra D, que é em gramas. Então, aqui eu quero massa e gramas. Já esse cara aqui, ele me deu em volume. Volume, e é litros. Então, seguindo o nosso passo a passo, olha lá o passo 1, equação balanceada. Passo 2, identifico as espécies. Passo 3, quais são as grandezas? É massa, então é gramas, é volume, então é litros, ou é metro cúbico. Está tudo no enunciado. Depois você vai montar o que eu chamo de relação teórica. O que é relação teórica? É a proporção entre o número de mols, tá? Eu sei que se eu tiver 3 mols de cobre, eu consigo produzir 2 mols de NO. E aí você converte para a grandeza que você quer. O cobre, você já viu no enunciado que não é mol, é massa. Para converter mol para massa, massa molar. Vou manter aqui, ó, a estequiometria 3. A massa molar do cobre, 64 gramas para cada mol. Então, converti para a unidade que eu quero. E o NO não está envolvendo mol. Ele falou comigo em litros. Então, aqui, ó, volume.
eu vou manter a proporção e, segundo ele me deu, na CNTP, 1 mol de um gás qualquer vale 22,7 litros de NO. Então, isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de relação teórica, porque ela permite eu converter qualquer relação de massa de cobre com volume de NO. Se eu tivesse esse volume de NO, produziria essa massa de cobre, ou seria necessária essa massa de cobre. Agora eu entro com o dado da questão. O dado da questão era qual a massa de cobre que eu preciso para produzir 181,6 litros de NO. Então, quando você fizer essa continha, você vai achar 768 gramas de cobre. Beleza, pessoal? Se você seguir o mapa mental, eu gosto de reforçar porque ajuda muito. A galera tem muita dificuldade com o cálculo estequiométrico, então veja como é que fica fácil. Equação, né? Escrever ela e balancear, identificar as espécies, está escrito no enunciado. Quais são as grandezas? Também está no enunciado, é só você identificar. Montar a sua relação teórica vai funcionar como um farol para te guiar. Depois você entra com os dados da questão e faz a regrinha de 3. Se for os casos especiais, né, pureza, rendimento, limitante e excesso, tá tudo aqui para você também. Tranquilo, pessoal? Eu acho que ajuda muito. Então eu vou deixar mais uma vez aqui o pedido para você dar o seu like nesse vídeo, compartilhar, comentar e também conferir esse trabalho lá no Instagram, que tem muita coisa que vai te ajudar. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela atenção, tenham todos bons estudos e valeu!